Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nas redes sociais. É um prazer estar com vocês nessa tarde, adentrar o lar de cada um, levando um pouco mais de explicação sobre esta doutrina consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Eu estou Maria Isabel, sou trabalhadora voluntária desta sociedade e hoje compete a mim apresentar a palestra O Espiritismo Filosófico. Pedindo então que todos elevem o pensamento a Jesus, nosso irmão e mestre amado, rogando o seu auxílio nas nossas vidas, para que tenhamos calma, coragem, esperança e boa vontade em vencer as nossas limitações e atravessarmos este período com dores, com sofrimento, com pequenas alegrias, mas na certeza de que Deus, nosso Criador, está à nossa espera, para que possamos vencer em nós aqueles pequeninos vícios que ainda nos impedem de abrirmos as nossas asas e nos tornarmos o anjo para o qual fomos criados. Que Jesus, nosso irmão querido, com seu olhar e a sua mão estendida, possa consolar a todos nós que estamos enfrentando e estamos gratos por estarmos vivenciando este grande aprendizado, que a luz e o amor permeiem todos os corações. Que assim seja. Como eu disse, meus irmãos, estamos iniciando mais um mês que resolvemos falar sobre ciência, ciência da alma, ciência dos homens, ciências do espírito. E a mim competiu falar sobre o espiritismo filosófico. E o convite que eu vos faço é: vamos filosofar? Sim, filosofar é fundamental para a vida em qualquer plano. O objeto da filosofia é a sabedoria. E a sabedoria, só encontramos quando tentamos resolver o problema do conhecimento. Como conhecemos? Quais os instrumentos que nós temos para aprender conhecimento? A origem da filosofia está no primeiro pensamento do homem, que primeiro refletiu sobre aquilo que o circundava e se deu conta de que havia um eu e o meio, eu e as coisas à minha volta. Essa essência humana busca a imagem e semelhança de Deus, o Criador, que ao criar o homem não fez de barro, mas fez de pensamento e amor. Buscamos em Herculano Pires, um jornalista, filósofo, educador, escritor e um tradutor brasileiro, em seu livro Introdução à Filosofia Espírita, a compreensão e os esclarecimentos acerca da história da filosofia. Esta é um contínuo que nasce da primeira indagação do homem sobre a natureza e depois sobre a vida e sobre ele mesmo. Da magia à religião e desta à filosofia, o pensamento se desenrola numa sequência ininterrupta de formulações pessoais, que se encadeiam em processo dialético. Eu e o mundo, eu e o que eu compreendo, eu e o outro. Não existe a sequência tantas vezes apresentadas da magia, religião, ciência e filosofia. O que realmente existe é um paralelismo de ação mental que parte da primeira tomada de consciência do homem no mundo. Um filósofo, um professor de filosofia, um pensador honesto e até mesmo uma simples criatura como nós, que tenhamos bom senso, não podemos negar a existência da filosofia espírita.
a menos que não se saiba o que esta palavra significa. Muito menos negar a natureza filosófica do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é o verdadeiro tratado de filosofia. Segue o grande Hermínio. Fala-se muito em espiritismo, mas quase nada se sabe a seu respeito. Kardec afirma na introdução do Livro dos Espíritos que a força do espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia, o que vale dizer na sua mundividência, naquilo que ele enxerga e vive, na sua concepção de realidade. Mas de onde vem essa concepção? Como foi elaborada? Os adversários do espiritismo desconhecem tudo a respeito e fazem tremenda confusão. Alguns espíritas, por sua vez, talvez na sua grande maioria esmagadora, estão na mesma situação. Por quê? É fácil explicar. Os adversários partem do preconceito e agem por precipitação. Os espíritas, em geral, fazem o mesmo. Formulam uma ideia pessoal da doutrina, um estereótipo mental a que se apegaram. A maioria dos dois lados se esquece desta coisa importante. O espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo. Examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a nossa conduta através da moral espírita. Assim, temos alguns dados. O espiritismo é uma doutrina sobre o mundo. Dá-nos a sua interpretação e nos mostra como nós nos devemos conduzir nele. Mas como nasceu essa doutrina? Em que cabeça apareceu pela primeira vez? Dizem que foi de Allan Kardec, mas não é verdade. O próprio Kardec nos diz o contrário. Os dados históricos nos revelam o seguinte: o espiritismo se formou lentamente através da observação e da pesquisa científica dos fenômenos espíritas, hoje chamados de parapsicológicos ou fenômenos paranormais. Os estudos científicos começaram 6 anos antes de Kardec, nos Estados Unidos, com o famoso caso das irmãs Fox, em Hydesville, quando Kardec iniciou suas pesquisas na França, em 1845, já havia uma grande bibliografia espírita, com a denominação de neo-espiritualista, nos Estados Unidos e na Europa. Mas foi Kardec quem aprofundou, ordenou estas pesquisas, levando-as às necessárias consequências filosóficas, morais e religiosas. O Livro dos Espíritos nos oferece a súmula do trabalho gigantesco de Kardec. Mas, se quisermos conhecer esse trabalho em profundidade, temos de ler toda a bibliografia kardeciana. Os 5 volumes da codificação doutrinária, os volumes subsidiários e mais 12 volumes da Revista Espíritas, que nos oferecem o registro minucioso das pesquisas realizadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E precisamos nos interessar também pelos trabalhos posteriores de Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Camille Flammarion e Leon Denis, este considerado continuador e um consolidador da obra do Kardec. Veremos, assim, que Kardec partiu da pesquisa científica, originando-se desta a ciência espírita. Desenvolveu a seguir a interpretação dos resultados da pesquisa, que resultou na filosofia espírita. E, finalmente, tirou as conclusões morais da concepção filosófica, que levaram naturalmente à religião espírita.
nada produz nada. Tudo que é produzido na nossa humanidade tem um começo, tem um antecessor. Ninguém cria uma filosofia, uma doutrina, uma teoria do nada. A gente parte de um início. A ciência espírita é o fundamento da doutrina espírita. Sobre ela se ergue a filosofia espírita. E desta resulta naturalmente a religião espírita. É por isso que o Espiritismo se apresenta como doutrina de tríplice aspecto. Chamamos para o diálogo e melhor compreensão do tema o filósofo Leon Denis, grande pensador e divulgador da doutrina espírita, com o seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde afirma ser a filosofia espírita uma ciência nova e restaurada, já que a ciência dos preconceitos, das práticas rotineiras, dos métodos acanhados e envelhecidos, é uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações. A ciência do invisível e do além não tardará a vir fecundar o ensino, esclarecer o destino, fortificar a consciência, a fé na sobrevivência, edificar-se-á sobre as mais belas formas, assentes na rocha da experiência e desafiando toda a crítica. A fé, para ser profunda, tem que enfrentar a ciência de igual para igual. Temos que ter capacidade de olhar racionalmente esta fé. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. E o que a doutrina nos trouxe nova? Se somos o cristianismo redivivo, se somos cristãos, reconhecemos os mandamentos, seguimos ao Cristo, o que a doutrina nos traz diferentemente? A certeza da vida futura, a certeza da reencarnação, a certeza da continuidade da vida. Onde toda a ciência materialista empírica termina, a filosofia também, se discute o ser, a doutrina segue. Porque o ser, para nós espíritas, é o espírito imortal, com muita vida, com muita capacidade, com muito experimento, com muita vivência, e que está limitado a um corpo físico, porque precisa de um aprendizado. Dentro dessas potências da alma, a vontade é a maior de todas as potências. E é em sua ação comparável ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete de forças ambientais. E aí a noção de moralidade se torna inseparável da liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio do indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar o homem do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que os nossos olhos
aos nossos olhos, representa a fatalidade. O livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Porque nós já conseguimos pensar e refletir quem sou eu no mundo. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer um esforço para vir a ser, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isso é evolução, meus amigos. E a evolução também é cuidar do ser. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Eu sei mentir, mas a mentira e a falsidade só a mim prejudicam. Lei de causa e efeito. Libertação moral pela procura da virtude. A virtude, as virtudes. Ser um homem de bem, está lá no Evangelho. Todos os requisitos, todas as virtudes. Todas filhas da moral. Todas criadas a partir de um homem em seu meio, pensando, se debruçando sobre o seu sentimento, ou seja, filosofando. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer é convergir atividades, é energia para desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. A gente já deixou de ser criança. Eu quero sobremesa antes do almoço. A gente já sabe que não pode ser assim. A gente já tem essa responsabilidade. O saber é o estudo aprofundado das coisas e das leis universais, porque o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das buscas. Estudo profundo das coisas e das leis universais que nos regem. Nós não conhecemos nem as leis que regem este nosso corpo físico. A gente esquece que não pode comer muito e a gente come. A gente passa mal e a gente aprende que tem que limitar. Isso é saber. Saber que eu preciso me alimentar para ter saúde e não que eu preciso, como nós aqui no Sul falamos, vamos comer um boi por uma perna. E daí uma semana nós ainda estamos tomando chazinho de boldo porque a coisa está feia. Desculpando a brincadeira, mas é assim que nós aprendemos. O amor, amar, o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. O amor é amor de ação no bem e na verdade. Sejamos todos nós homens de gênio. Tenhamos a fé raciocinada. A fé num Criador que nos criou a sua imagem e pensamento, mas tenhamos fé na nossa capacidade, na nossa genialidade, no nosso íntimo, para nos tornarmos autores da nossa vida, responsáveis pelos nossos atos, conhecedores do mundo onde cada um está inserido. Temos uma imensa diversidade de situações sociais, psicológicas, nacionais e tantas outras. E cada um de nós está aonde tem que aprender. Olhe para a sua jornada. Olhe para o que você sente. Olhe para o que você aspira. Raciocine, filosofe com você mesmo. Mergulhe no seu interior.
Não estou gostando da onde eu estou morando. O bairro que eu moro, eu não gosto. Muito bem, chegou a essa conclusão. Então, vamos filosofar. Como fazer para sair do bairro? Planejamento. Eu tenho que querer. Segundo, eu tenho que saber o que eu tenho de condições econômicas, morais, para poder mudar todo um sistema. Terceiro, e por aí nós vamos, como é que o meu trabalho vai ficar, se eu vou depender de mais ônibus, de menos ônibus, como é que vai ser? Planeje, mas não desmanche o seu sonho. Ele pode não se realizar no próximo mês, mas uma vez que você acredite nessa capacidade, reflita sobre essa capacidade, ame essa possibilidade, deseje essa possibilidade para que seja melhor para todos os envolvidos, eleve aos céus um pedido de auxílio dos benfeitores e continue na tarefa, continue trabalhando, continue melhorando, que um dia, quando você menos espera, você está em outro lugar, no mais das vezes melhores do que aquele que a gente planejou. Isso, meus irmãos, é filosofia. Isso é saber do que somos capazes. Isso é amar a nós mesmos. Isso é fazer a necessária modificação dos hábitos que eu ainda não refleti. Todo mundo faz. Exemplo, a reclamação. Todos nós reclamamos o tempo inteiro. O ônibus que não chega, o carro que não anda, tudo parado, o dinheiro que não dá, a gente está sempre reclamando. Reclamar significa clamar por mais. É óbvio que o trânsito não vai andar. É óbvio que cada vez vai ficar pior. Vamos mudar, vamos ser proativos, ou vamos ser positivos, ou vamos ser crentes de que somos capazes de alterar a nossa realidade. O trânsito está pesado. Tá, horrível. Está cada vez pior andar em Porto Alegre. Beleza. O que eu posso fazer? Aproveitar para botar uma leitura edificante no meu rádio. Enquanto eu estou parado, eu estou ouvindo alguma coisa útil, não estou entrando num buzinaço. Eu estou fazendo com que o meu espírito cresça. Mas eu não vou prestar atenção no trânsito. Meus irmãos, temos muitas capacidades. E vocês sabem, se isso fosse real, nós não dirigiríamos ouvindo música. Voltando para o nosso texto. Na razão encontramos os conceitos ou ideias que Sócrates foi o primeiro a descobrir, que estava tudo escondidinho atrás das palavras, e que Kant chamava mais tarde de categorias. No sensório, aquilo que a gente sente, encontramos as sensações que na psicologia atual podemos chamar de percepções. Assim, o conhecer é um ato de relação. O conhecedor, que é o homem, se põe em relação com alguma coisa, percebe esta coisa e procura identificá-la. Mas identificá-la com o quê? Com os conceitos ou ideias, com as chamadas categorias da razão, que não estão nos sentidos, mas no espírito, porque é o teu espírito que precisa evoluir. Essa identificação é o próprio ato de conhecer. Captamos pela vista uma forma à distância. Esse é um exemplo que está no livro do Hermínio. Nesta forma aparece um cavaleiro. A gente olha a forma visual e pensa, é um cavaleiro, alguém, um cavalo. Mas, ao se aproximar, verificamos que se trata de uma pedra. Num formato que de longe parecia um cavaleiro. Nós refazemos essa identificação automaticamente, porque o nosso espírito, a nossa consciência, tem maior aptidão do que a nossa visão. E é assim que um objeto captado pelos sentidos pode nos enganar, mas a verificação corrige o erro. A percepção, segundo a filosofia espírita, é uma faculdade geral do espírito, que abrange todo o seu ser. Veja-se o ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos no Livro dos Espíritos. O espírito não percebe através dos órgãos desses sentidos corporais. Não vê pelos olhos, não ouve pelos ouvidos. Vê e ouve por todo o seu ser.
Somente quando sujeito ao corpo tem a sua percepção reduzida ao organismo sensorial. Mas, apesar disso, a sujeição corpórea não é absoluta. O espírito, mesmo encarnado, extravasa dos limites sensoriais e tem percepções extrasensoriais. Todos nós já vimos fantasmas, já tivemos a sensação de alguém na nossa volta, já tivemos sonhos fantásticos. Isso são percepções extrasensoriais, que são do espírito, não são do corpo físico. Essa é a grande descoberta da parapsicologia, que, segundo o professor Heine, século passado, só é nova para a ciência. Pois os homens sabem, desde todos os tempos, que podem ver sem os olhos e perceber sem os sentidos, em todos os campos da percepção. Mas se os homens podem ver sem os olhos, hão de ver também coisas não visíveis para os olhos. E esta questão nos leva de volta à teoria das reminiscências de Sócrates e Platão. Que teoria é essa? A de que nossos espíritos, ou seja, nós mesmos, antes de encarnarmos neste mundo, já conhecíamos muitas coisas. Este conhecimento está dentro de nós na forma de reminiscências de lembrança amortecida pela carne. Por isso, Sócrates inventou a maiêutica. Quem não sabe o que é a maiêutica, é o parto do conhecimento. Sócrates era filho de uma parteira. E o que ele aprendeu? Que tudo estava dentro, era só tirar. Simples assim. E daí surgiu toda a filosofia socrática. Tudo está dentro de nós. Toda a sabedoria está dentro de nós. Todo o amor está dentro de nós. Toda a sensação está dentro de nós. Nós sabemos. A gente só não sabe extraí-la lá de dentro. Por uma série de contingências que a vida nos impõe, crenças limitantes, situações que não nos permitem desenvolver essa sabedoria. E esta sabedoria, meus irmãos, não tem nada, mais nada a ver com conhecimento acadêmico. A ciência sempre se debruça a partir dos movimentos humanos. Eu tenho um menino que eu conheço, que é físico, e ele conta que uma das pesquisas que ele faz, ele é astrofísico, ele partiu do que a avó dele fazia, que ele gostava da batata ondinha, aquela batata que tu passa, ela fica ondulada, e a partir daí ele conseguiu pesquisar algumas coisas no universo com esta simples batata ondulada. Parece ridículo, mas muitas das teorias que nós usamos hoje começaram assim, porque está dentro, a gente só tem que dar vazão. Então, o espírito é o conhecedor. É o princípio inteligente na natureza, cuja faculdade perceptiva se desenvolve através de fases sucessivas. Primeiro, temos a sensibilidade no vegetal. Depois, a perceptibilidade animal. Por fim, a inteligência humana. Uma frase célebre de Leon Denis resume todo esse processo milenar. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O conceito de alma foi estudado por Kardec. Na introdução do Livro dos Espíritos, a filosofia espírita define a alma como o espírito encarnado, o princípio inteligente, quando manifestado na matéria, produz a vida, segundo o nosso restrito conceito de vida. Assim, ele anima a matéria. É a ânimo dos latinos. A alma das coisas dos seres. No homem, a alma é o espírito que anima o corpo. Quando o homem morre, sua alma volta ao estado de espírito. Liberta-se da função de alma, que é o espírito encarnado. Não existem almas no outro mundo, no mundo dos espíritos. Pois estas, na verdade, são espíritos. O nosso tempo é pequeno, muito pequeno para falar sobre isso. Mas, no capítulo Progressão dos Espíritos,
do Livro dos Espíritos, questões 114 a 127, vemos a evolução espiritual, semelhante ao desenvolvimento psíquico das crianças. Parte do geral indiferenciado para a diferenciação progressiva dos reinos vegetal, animal e hominal, atingindo nesse a plena individualização. Buscando conscientemente a perfeição. Os espíritos humanos aparecem no plano existencial dotados de inteligência, que é a capacidade de captar o nexo das coisas e das ideias, de livre-arbítrio, liberdade de escolha, e da missão, obrigação a cumprir, da missão a desenvolver na ordem universal ou na harmonia do universo, aperfeiçoando-se moralmente para se aproximarem de Deus. Fé e razão constituem, portanto, elementos essenciais do espírito, conjugados em torno de um eixo, que é a vontade. A vontade, se representa pelo livre-arbítrio, o princípio da liberdade sem o qual a razão de nada serviria e a fé não teria sentido. Vê-se claramente a natureza sintética do Espiritismo. Todas as antinomias, todas as contradições se resolvem numa visão mais ampla do problema universal. O racionalismo, o empirismo, o positivismo e o idealismo, o materialismo e o espiritualismo, o ontologismo e o existencialismo, e assim por diante, encontram o seu delta comum na visão gestáltica ou global do universo. Não há motivo para as intermináveis disputas a respeito de razão e fé, pois ambas pertencem à própria substância do ser, que desprovido de uma delas já não poderia ser. Fé e razão estão implícitas na própria destinação dos seres, e a razão se desenvolve ao mesmo tempo apoiada na fé e buscando a fé. Kardec não faz um trabalho sistematicamente filosófico, porque o seu objetivo não é fundar um sistema novo de filosofia, mas oferecer ao mundo uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nós não temos, e não era objetivo do Kardec, discutir filosofia na sua essência. Mas a gente traz, a gente espírita, da filosofia espírita, do questionar-se, do se debruçar sobre si mesmo, um motivo, uma razão para nos tornarmos cada vez melhor. Faz com que nós desenvolvamos responsabilidades pelas nossas atitudes, nos ajustemos à lei da causa e efeito, para, a partir daí, exercitando a nossa responsabilidade, através da liberdade de ser quem somos, evoluirmos moralmente, porque vivemos numa pátria eterna. Somos todos filhos do mesmo Criador. E cada vez que nós conseguirmos evoluir um pouco, todos nós evoluímos junto. Estudar filosofia espírita é um tema fascinante, mas que demanda muitas e muitas horas de leitura, muito conhecimento das 5 obras de Kardec, mais a Revista Espírita, para que a gente possa reflexionar, pensar, filosofar com os nossos botões e chegarmos a alguma coisa diferente daquilo que nós conhecemos. O tema é bem pesado, bem eu sei, mas eu espero que cada um dos senhores possa realmente exercitar um pouco e buscar as respostas para as suas questões mais íntimas. Fica o convite para estudar esses 2 livros, Introdução à Filosofia Espírita e O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E assim nós encerramos a nossa palestra, agradecendo ao Pai pelo amparo recebido por toda essa equipe que nos acompanha na difusão doutrinária, para que possamos a cada dia, ao dividir o pouco que sabemos, a ansiedade das nossas reflexões, o tormento das nossas dúvidas, o desespero das nossas aflições, encontrar em almas
amigas, o coração que acolhe e o amor que consola, porque assim todos juntos, amando-nos e amparando-nos, estamos a caminho do encontro com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para todo sempre. Muita paz e muita luz. Que assim seja.